Olá pessoal, hoje a nossa revisão vai ser sobre a aula 6, I, me, my, mine. Como que você usa todas essas possibilidades dentro das frases? Vamos lá, essa explicação que eu vou entregar agora, ela é apenas uma das maneiras que você pode utilizar para se localizar dentro de todas essas opções. Vamos lá, basicamente quando você utiliza I, he, she, it, we, you e they, é obrigatório que você tenha uma ação na sequência. Então você vai ter I work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então é obrigatório que você tenha uma ação na sequência. E como que você aplicaria essa segunda coluna do me, him, her, it, us, you e them? Por exemplo, como que você diria eu trabalhei com ele? I worked with him. I worked with her. Eu trabalhei com ela. I worked, he worked with us. Ele trabalhou conosco. He worked with you. Ele trabalhou com você. He worked with them. Ele trabalhou com eles. Então entenda da seguinte maneira: a primeira pessoa que está praticando a ação, primeira coluna. Quem é a segunda pessoa da frase? Segunda coluna, ok? Um ponto importante é você não pode ter uma ação aqui depois do me, him, her, it, us, you e them. Lembrando que a gente aborda esse assunto com muito mais detalhes dentro da nossa aula no curso gravado, né? Então, se você ainda não faz parte do grupo de alunos, convido você a conhecer o curso Inglês para Indústrias, o link vai estar na descrição. Então, essa aqui é a primeira parte da explicação para você ter um ponto de referência. Segunda parte, quando a gente fala sobre posse. Então, lembrando, aqui é ação. Agora, quando a gente fala sobre posse, temos algumas situações aqui. My, his, her, its, our, your e their. E na sequência temos a segunda coluna, mine, his, hers, its, ours, yours e theirs. Seguimos uma linha de raciocínio semelhante, no sentido de que se você utilizar a primeira coluna, aqui você precisa ter uma ação. Aqui, quando você utiliza a primeira coluna, você obrigatoriamente tem que ter uma posse, uma coisa. Então, por exemplo, você fala my o quê? My name. His o quê? His company. Her o quê? Her strategy. It's o quê? Its results. Our o quê? Our suggestion. Your o quê? Your report, seu relatório. Their o quê? Their strategies, as estratégias deles. Então, sempre que você tiver essa primeira coluna, é obrigatório que você tenha uma posse na sequência. E como que você vai utilizar a segunda coluna? Da mesma forma que na segunda aqui você não pode ter uma ação, aqui você não pode ter uma posse. Então você não pode falar my name, certo? Então é my name. Como que você utiliza essa segunda? Quando você fala, por exemplo, essa empresa é minha, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar bem mais fácil de entender. Vamos utilizar o this como uma base. Quando você tem o this, que seria isso, este, a gente vai utilizar a estrutura this, o to be, na terceira parte você vai colocar as pessoas e no final a coisa. Como por exemplo, se você falar isto é, ou seja, isto é de quem? This is my company. Essa é minha empresa. That is, aquela é our idea. Aquela é nossa ideia. Então, quando você usa essa estrutura do this, that, these, those, você vai colocar o to be já na sequência, vai colocar a pessoa e depois você fala o que é dessa pessoa. This is my name, this is my company, this is my idea. Quando você utiliza o my, é, traduz, entende-se que não importa quem você colocar, dele, dela, nosso, seu, deles, vai ser a mesma coluna, porque a estrutura aqui da regra é padrão, certo? Então é impossível você falar this is mine company, porque lembre-se, não pode ter uma coisa, não pode ter uma posse na sequência, ok?
Então a estrutura é this, that, this ou those, isso, aquilo, isso, este. Apenas uma forma de você aplicar a regra, ok? To be, dependendo da pessoa, né? Ou dependendo se é singular ou plural, is my company. This is our idea. Se eu colocasse nossas ideias, aquelas são nossas ideias. Those are our ideas, ok? E aí vamos para a próxima. Como que você vai utilizar essa segunda parte? Veja só, você vai usar a mesma linha de raciocínio do this, porém você não vai colocar o to be na sequência, você vai jogar o this ou that e a coisa já na sequência. E aí, automaticamente, você vai ser obrigado a utilizar a segunda coluna, pelo fato de que a coisa, a posse, já foi mencionada lá na frente na frase. Então, se você falar this company, this machine, this process, this system, this result, is mine. That idea is ours. Então, essa empresa é. E a pergunta que você vai responder é de quem? Is mine. Essa ideia é de quem? Aquela ideia é de quem? That idea is ours. Certo? Então aqui é só uma forma de você, vamos dizer assim, entender de uma forma um pouco mais prática como que você vai utilizar essa segunda coluna também. E aí, olha só, eu quero enfatizar também esse detalhe. Porque se você colocar this project is mine, perfeito. This project is mine. É o que a gente acabou de ver aqui. Então a gente tem o this, a coisa é de quem? Is mine. Beleza. Porém, olha só essa frase. Se você falar this project is, seguimos a mesma linha aqui. O this, a coisa, e o to be. Só que agora, por que a gente não colocou mine? Que seria o obrigatório ali, né? Porque na sequência você tem uma coisa. My o quê? My responsibility. Então, essa dica do this, do that, ela é um ponto de referência, contanto que a frase acabe aqui. Se você tiver uma continuidade de uma descrição, uma coisa na sequência, já não é uma regra, vamos dizer assim, absoluta. Você tem que ter atenção nessa continuidade. Terminou no mine, no meu, show de bola, é ali que você vai parar. É a segunda coluna que você vai usar. Porém, se você tem um complemento, falando de uma coisa, você tem que utilizar a primeira coluna, ok? Então, essa é a dica relacionada à lição do I, me, mine, mine. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa questão para vocês. Lembre-se, praticando, você vai conseguir ter naturalidade no uso dessas opções. E, de novo, se você quiser aprender inglês utilizando o vocabulário útil para trabalho, convido você a conhecer o nosso curso Inglês para Indústrias. Espero que vocês tenham gostado da dica. Vejo vocês na próxima. Bye!